versículo 1 até o versículo 4. Amém? Assim, havendo Deus, outrora, falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Eu gosto sempre de ler e de ver sempre o contexto, né? A carta aos Hebreus é uma carta interessante porque os nossos irmãos do primeiro século, eles estavam sofrendo uma perseguição muito severa ao ponto de perder os seus bens. Alguns estavam presos, o próprio escritor aos Hebreus cita Timóteo, e Timóteo está preso, um bom discípulo de Paulo, né? Seguiu o exemplo certinho, estava preso também por causa da proclamação do Evangelho, porque ele fez o que o mestre dele ensinou. Então é um período muito difícil para a igreja, e muitos irmãos, na sua maioria aqui, eram hebreus, ou seja, eles vinham de um contexto judaico, e eles agora falam, nós estamos sendo perseguidos, estamos perdendo as nossas casas, a perseguição está difícil. Mas é o seguinte, vamos voltar para o judaísmo, vamos largar isso aqui, e está bem melhor lá. E aí o escritor aos Hebreus vai escrever e vai dizer que Jesus é superior. O tema da carta, e eu não vou pregar na carta, eu só quero esse exemplo de Jesus, mostrando que Jesus é superior. Quando o pastor José Wilson me soprou, ele falou assim, vai ser irmão, você não vir ficar na brecha. Eu queria muito que fosse meu irmão. E aí eu comecei a orar e falei, Jesus, eu queria falar do Senhor. Eu queria falar de Jesus, eu não queria falar mais de nada, só de Jesus. Eu tenho o que a gente vai pensar nessa noite é a forma como quando eu estou cansado assim, de ler, aí eu vou ler o Evangelho. Quando eu estou cansado de ler várias coisas, eu vou assim, vou ler a Bíblia. Eu relaxo lendo a Bíblia. Então tem alguns textos na Bíblia que eu gosto muito. Eu, particularmente, o Novo Testamento, Marcos, Mateus, Lucas, todos, né? Mas tem algumas passagens que me chamam muita atenção e que sempre eu vou lá, leio ela, Lucas 12, Marcos, né? Eu gosto de ler o começo dos evangelhos, os primeiros capítulos, né? Eu gosto de ver a estrutura do livro, de entender por que Marcos escreveu daquela forma, por que Lucas escreveu daquela forma, né? Por que Mateus escreveu daquele jeito. E eu gosto, por exemplo, de comparar livro, né? Quem lê Mateus e lê Êxodo, parece que você está lendo o mesmo livro, né? Parece que a estrutura é igual. Mateus está escrevendo para judeu e ele está fazendo um paralelo, está mostrando Jesus como o rei, como aquele profeta que foi prometido. Então eu gosto de ler o texto dessa forma e eu sempre me impressiono a forma como Jesus se revela. Eu sei que Jesus é Deus e sei que ele era Deus quando ele encarna, e uma coisa que eu me fascino em Jesus é a forma como ele trata as pessoas. O flagelo humano, o pecado, possessão demoníaca, e como Jesus ele se aproxima desses seres humanos caídos e que eram carentes da sua graça, e como ele os socorre. Eu fico maravilhado. Então toda vez que eu leio, e eu vi aquela série The Chosen, e um texto, eu não vou ler, mas um texto que me chama a atenção é aquele do leproso, né? Quando ele está ali, eu acho que a série foi fantástica, ela conta uma história, não estou dizendo que a história que contou é a história igual está na Bíblia, mas porque eu sempre pensei naquilo, né? De como que era a vida dele antes dele ser leproso, como que era a vida dele com a família. Ele tinha uma família, ele tinha toda uma estrutura, e ele perdeu tudo aquilo ali, foi para um leprosário. E então ele ouviu falar de Jesus e se aproxima de Jesus. Eu acho fantástico
Ele falou, se tu quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus toca nele, e o texto é fantástico, Jesus toca nele. Né? É uma questão bonita aqui na mentalidade hebraica, judaica, essa questão do concreto, de tocar. Né? Eu fico assim, maravilhado. O Deus homem toca em um homem imundo, em que a sua vida, naquele momento, ele não poderia ter nem uma relação, ele não poderia prestar um culto a Deus, ele não podia entrar no templo, ele não poderia adorar a Deus. E Jesus toca nele. Eu fico imaginando quanto tempo aquele homem não tinha sido tocado, né? Quanto tempo ele deixou de sentir outra pessoa tocar nele, e naquele momento o Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus, deixou ele limpinho, deixou ele de uma forma que ele poderia adorar a Deus no tempo, quantas vezes ele quisesse. Então esses são os textos que eu gosto de ler, de pensar. E aí eu queria falar um pouco de Jesus, e a gente talvez eu espero que o Espírito Santo me ajude, que vocês possam entender. Não é um sermão bem elaborado, é coisa da minha leitura. E quando a gente olha para o nascimento de Jesus, a gente olha em Mateus capítulo 1, no versículo 23, é interessante, diz assim: vejam, a virgem ficará grávida e lhe dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. É muito bonito, eu gosto também da simbologia bíblica, eu adoro a simbologia, o símbolo, a questão do nome. Uma das coisas que eu gosto também de ler e de meditar e de pensar é nos nomes de Deus, nos atributos de Deus, me chama muita atenção. Então, o nome de Deus, ou o nome dentro de uma perspectiva bíblica, ela mostra a característica daquela pessoa, quem ele é. Né? O Deus que sara, o Deus Todo-Poderoso, né? O Deus que cura. Então os nomes é muito bonito, né? E aí quando há o anúncio de Jesus, disse assim, quem ele é? Emanuel. Quem? Deus conosco. E é fantástico porque a revelação da pessoa de Jesus é isso mesmo. É o Deus que desce, é o Deus que vai agora andar com os homens. E aí esse Emanuel, o Deus Todo-Poderoso que agora vai andar com os homens, vai sofrer com os homens. Então o Evangelho de Mateus ele traz essa informação e a gente faz uma pergunta: quem ele é? Né? Quem ele é? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu gosto de ler também o texto perguntando, né? Quem é? E aí a gente vai olhando e vai meditando, e aí a gente anda mais um pouquinho no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no versículo 2. A visita dos magos, não é 3 magos, tá? Mas a visita dos magos, diz que é 3. A gente fala que é os 3 magos lá, mas não é, não diz os magos, não diz que é 3. Assim, perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos que a estrela no Oriente, vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E aí, no versículo 4 do capítulo 2, reuniu os principais, ou seja, o Herodes, sacerdotes e os mestres da lei e perguntou, onde nascerá o Cristo? Olha que interessante, né? O Emanuel, Deus conosco, ele falou assim, o rei. Aí o sábio falou assim, onde está o rei? Porque nós queremos adorar ele. Aí o Herodes fica sabendo, falou assim, onde vai nascer o Cristo? E esse Cristo, ele tem um significado muito forte, que é o Messias. Né? A gente fala Jesus Cristo, mas quando a gente olha, principalmente quando Mateus escreve, falando ali para uma comunidade, ele está escrevendo para uma igreja, na sua maioria judaica, ele fala quem? O Cristo, o Messias. O Messias ele tem uma expectativa muito extraordinária dentro da revelação da palavra de Deus. O Messias é aquele que vai libertar o povo, é aquele que vai restaurar o povo. Acreditava-se que o Messias tinha um poder sobrenatural sobre as enfermidades, sobre a natureza. E o Herodes está preocupado não para adorá-lo, mas porque ele vai mandar matar as criancinhas lá. Ele não quer perder o posto dele, porque ele sabe que o rei, Messias, virá para reinar. E aí a gente vê aqui o nome com o qual Jesus significa. E aí eu fico imaginando, imagina a Maria, né? Ela sabendo que vai ser mãe do Messias. O sonho de toda, eu não sei qual que é o sonho das meninas de hoje, mas o sonho do pessoal lá na época da Maria era ser mãe do Messias. E uma moça de aproximadamente 14, 15 anos fica grávida do Messias. Imagina a alegria dela, né? Todas as moças queriam, se preparavam por isso, era uma expectativa que ele tinha. Então a gente começa agora a ver quem ele é. A gente faz outra pergunta, se Deus é conosco, né? Deus é conosco?
A gente fica pensando. E aí, outra coisa, ele é rei. Ou seja, se ele é rei, né? Se ele é Deus conosco, se ele é rei. E aí, quando a gente anda mais um pouquinho, aí agora eu vou para outro evangelho, eu vou para o evangelho de João. É um outro texto que eu gosto muito. E os irmãos já ouviram falar e vão ouvir de novo. Que quando a gente chega no capítulo de número 2 do evangelho de João, Jesus é convidado para um casamento. Eu gosto muito disso, porque eu disse até hoje, agora de manhã, e eu falei assim, é interessante, por que Jesus foi chamado para um casamento, né? E o João vai dizer que foi o primeiro milagre dele, né? Quando a gente lê o texto, diz assim, esse sinal, no versículo 11, esse sinal em Caná, na Galiléia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E aí, por que foi no casamento, né? Eu fico pensando, onde tudo desmoronou? Lá no Éden, pelo primeiro casal. E onde tudo será restaurado? Jesus vai no casamento e ali ele já dá a missão dele. Ele diz qual é o objetivo dele. Ele foi, eu vim para isso. E a gente sabe que nesse casamento, né, os irmãos conhecem a Bíblia, Jesus acabou o vinho, acabou a alegria, né, dentro do contexto judaico tem que ter vinho. Tem que ter vinho e muito vinho, né? O casamento durava aí uma semana. Então, e os noivos não tinham tanta grana, né? Mas Jesus está ali. E Jesus está num casamento. E Jesus, que é um símbolo de união, ele vai restaurar todas as coisas. Jesus veio falando assim, ó, eu vim para transformar. Transformar o quê? Água em vinho. Né? Transformar de uma forma sobrenatural. E quando a gente anda mais um pouquinho, a gente vai ver Jesus purificando o templo. E quando a gente anda mais um pouquinho, no capítulo 3, nós vamos ver Jesus agora conversando com Nicodemos acerca do novo nascimento, que é necessário nascer de novo. Então eu gosto de ler nessa estrutura e ver como João vai trabalhando isso, porque João quer mostrar Jesus como Deus. O objetivo de João é mostrar a divindade de Jesus, mostrar esse Cristo ressuscitado, esse Deus homem, e o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, mostra que ele habitou conosco. Outro texto fantástico também, que eu fico ali horas pensando nesse texto. Né? O Deus que habitou conosco, o Deus que veio, entrou na nossa realidade. E eu gosto muito dessas coisas, quando o Deus que entra na realidade. E é isso que eu vou tentar trabalhar, na autoridade de Jesus. Eu tenho falado muito isso em escola bíblica. A gente tem uma mania de falar assim, mundo espiritual e mundo natural. Eu vou falar isso para tentar explicar. Mas dentro da realidade bíblica não existe isso. O Deus é o Deus que intervém. É o Deus que entra na história. É o Deus que muda a história. É o Deus que transforma a história. Então, por isso que o israelita, o judeu, ele vê o Deus que entra na história dele. O Deus que comanda a história, que conduz a história. A gente vai ver isso. E aí isso é interessante, quando a gente, voltando um pouquinho, quando a gente vai ver o nascimento de Jesus, tudo está parado. Né? Você está lendo sobre isso, período interbíblico. 400 ou 430 anos, não acontece nada, a profecia acabou. Mas quando vai nascer o Salvador, os anjos que estavam em outra missão, começa anjo para tudo que é lado, coisas aparecendo no céu, sinais acontecendo, os profetas lá se levantando, o agir de Deus começa a se mover quando a gente lê o Novo Testamento. É Deus moldando toda a história para que o Filho dele viesse encarnar na Terra. E aí, eu gostaria de trabalhar muito dentro dessa perspectiva do Deus que intervém. O Jesus que tem uma autoridade maravilhosa. Os jovens, né, o GD cantou, Jesus é grandioso, tudo ele pode. Jesus é grandioso, tudo ele pode. E ele pode mesmo. Quando a gente lê os evangelhos, o sinal que os evangelistas estão dando é que ele é poderoso. E aí, de novo, como a gente viu que Jesus que transforma, e ali, quando a gente olha, lê um pouquinho mais, a gente vai ver que Jesus mandou colocar a água em potes, vasilhas, e aquelas vasilhas eram para a purificação do judeu. Olha que interessante. Jesus vai fazer um milagre de transformação que dentro de elementos que tem como característica purificação. O que Jesus está falando? Eu transformo ao ponto de purificar, de transformar. Purificar o que? Ele está pegando algo que imundo, está purificando para a glória do seu nome. E aí, quando a gente anda mais um pouquinho aí, aqueles que querem me acompanhar, Evangelho de Marcos, eu vou estar ali, Evangelho de Marcos, capítulo 1, até o capítulo 5, depois a gente dá
vai dar um pulinho lá em Apocalipse, outro texto que eu gosto, vocês já ouviram eu falar também. Mas quando a gente olha no capítulo 1, lá no versículo de número 21 até o versículo de número 27, diz assim: Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois falava com uma verdadeira autoridade diferente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: por que veio nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. É interessante isso aqui, né? Lembra que eu falei? O Emanuel, o Cristo. E está mostrando as características de Jesus. O Deus conosco, o Salvador ungido. E o demônio que se manifesta e falou: eu sei quem você é. Eu sei quem você é. E aí Jesus então disse para ele: cala-se, e repreendeu-o. E Jesus o repreendeu: sai deste homem. Então o espírito imundo soltou um grito e sacudiu o homem violentamente e saiu dele. E todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. E aí diz assim: que ensinamento novo é esse? E perguntava: como tem autoridade, até os espíritos imundos obedecem à ordem dele. Ficaram admirados com a autoridade de Jesus. Que autoridade é essa? Até os demônios, os espíritos imundos, se submetem a ele. E é uma das coisas de Jesus, da autoridade de Jesus. A gente sempre se surpreende, né? Porque quando ele manda, as coisas acontecem. Quando Jesus fala, tem que acontecer. E aqui a gente vai aprendendo uma das primeiras coisas interessantes. No capítulo 4, e aí a gente já começa a ver Jesus, a autoridade dele sobre espíritos imundos ou sobrenaturais. A gente vê na realidade sobrenatural, Jesus tem o domínio, ele tem o poder. E lá no capítulo 4, no versículo 37, logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Uma passagem muito conhecida, né? Os discípulos, Jesus com os discípulos ali no mar da Galileia. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, e os discípulos o acordavam reclamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa, né? Jesus despertou, repreendeu o vento, disse ao mar: silêncio, aquieta-te, aquieta-te-se. De repente o vento parou, houve grande calmaria. Então Jesus perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? É interessante que quando a gente volta um pouquinho, diz que quando Jesus fez o milagre lá em Canaã, todo mundo creu em Jesus, né? Só que quando tem um problema, o pessoal esquece, né? Aqui já não crê mais em Jesus, né? Está tudo com medo. E que eu achei um texto que eu achei que é tudo pescador, tudo acostumado com tempestade. Mas tem uma coisa interessante: essa tempestade ela é diferente, ela não é uma tempestade comum. É uma tempestade porque Jesus está atravessando para livrar um homem endemoniado. Na verdade, são dois homens, a gente vai ver já já. E aí ele diz assim: apavorados, os discípulos diziam aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este homem? Todo mundo fica admirado com a autoridade de Jesus. Aqui o texto, quando ele diz quem é, por que eles perguntam isso? Porque eles sabem que o único ser que tem o domínio sobre a natureza é Deus. É um questionamento, é uma pergunta meio retórica. Ele sabe que que está diante dele ali só pode ser Deus que controla todas as coisas. E a gente, de novo, a gente vai trabalhar um pouco mais, a gente já vê a ênfase aqui. Jesus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre os elementos da natureza. Olha que interessante. O texto vai trabalhando e os evangelistas trabalham muito isso para mostrar a autoridade de Jesus. E aí, quando a gente vai caminhar agora assim, lá no capítulo 5, Jesus atravessa o mar. Eu acho fantástico esse trecho também. E o que é interessante? Esse homem, o gadareno, que são dois homens, né, são dois demônios, mas alguns evangelistas dão ênfase em um só. Quando a gente lê esse texto, diz assim: chegando do outro lado do mar, a região dos Gerasenos ou Gadarenos, quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem chegou no nível da maior deplorável que um ser humano pode chegar. É o nível mais baixo que um ser humano pode chegar. Ele estava possuído por um demônio, estava num cemitério. Ele estava, você vai entender, ele estava duplamente imundo. A situação dele era pior do que o leproso.
É o pior estágio que um ser humano pode chegar. E aí Jesus atravessa o mar se levanta daquela forma violenta e ele vai de encontro com esses dois homens. Eu acho fantástico isso. Jesus está indo. E qual é a expectativa desse homem? Nenhum. Mas Jesus sabia que esse homem precisava ser liberto. Então, o texto vai dizer que o homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. O estado violento que esse homem estava. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava a corrente do pé. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Mas Jesus é aquele que é o mais valente, né? E o mais valente chegou ali. E o texto prossegue. Dia e noite vagava entre os túmulos pelo monte, gritando e cortando-se com pedra. Você já imaginou a situação desse homem? Você já parou para pensar no texto? Eu vi o Jasmine ontem, a gente estava aqui, né? Quando ele falou do Davi, a posição que o Davi fez para o Saul. Aí depois ele estava falando, aí estava conversando, quando a gente para devagarzinho no texto, a gente dá uma freadinha e começa a pensar no texto. Você já pensou, eu e você, nessa situação, endemoniado? Olha a situação, morando em caverna, no cemitério, se cortava, a corrente não conseguia segurar ele. Essa era a situação desse homem. E aí, o texto vai dizendo, dia e noite vagava, né? Então, quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e curvou-se diante dele. Mas curvou por quê? Porque ali está o Jesus Todo-Poderoso, é a autoridade de Jesus. Então soltou um forte grito, por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me perturbe. Fantástico, né? E aí diz assim, pois Jesus havia falado ao Espírito, sai deste homem, o Espírito impuro. Porque Jesus já tinha falado, sai dele. E aí o texto continua, né? Jesus vai perguntar o nome, a gente sabe, a legião, esse homem estava... Uma legião, ela tem de 5.000. Uma legião romana é 5.000 homens. Imagina uma pessoa com 5.000 demônios. 5.000 demônios. É interessante quando a gente para, né, e lê o texto. A gente vê o sofrimento desse ser humano. E Jesus veio para esse tipo de coisa. Ele veio para tirar o sofrimento do homem. É o Emanuel. É o Deus que está conosco. É o Cristo, o Messias Todo-Poderoso. O Salvador ungido. Aí você pode falar assim, eu estou numa situação pior. Será que está numa situação pior do que esse homem? Será que qualquer um de nós, com nossos problemas e dificuldades, nós estamos numa situação pior do que esse homem está? Aí a gente vê aqui o poder de Jesus, a autoridade dele. E aí, olha que interessante. Jesus então permite que os porcos saiam. E assim, aí no versículo 15, é bonito, chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído por uma legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo. Como o homem estava, um homem que outra hora as correntes não seguravam, viviam vagando. Este homem agora está vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo, né? Ficaram admirados. É o Jesus que transforma. Esse é o Jesus que quando ele entra no par da situação, irmão, e Jesus atravessou o mar, enfrentou a tempestade e ele foi para libertar esses dois homens endemoniados. E o que a gente vê? A autoridade de Jesus sobre os demônios. A gente não fala mais essas coisas, mas Jesus ele tem autoridade sobre o demônio, irmão. E quantas coisas hoje se vê acontecendo, e Jesus é o mesmo. Ele tem autoridade. Em Marcos capítulo 5, eu gosto dessa estrutura também do capítulo 5, quando a gente anda mais um pouquinho. Jesus, ele está ali na situação, aí ele volta, né, e aí quando ele chega lá, o texto diz assim no versículo, Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Todo mundo sabia que Jesus já estava conhecido. Quando falava de Jesus, assim, o pessoal já corria porque o pessoal queria experimentar esse poder. E aí chegou um dos líderes da sinagoga, clamando Jairo, quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. A gente conhece a história, né? Jesus explicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha a mão sobre ela, cure-o para que ela viva. Então Jesus ali está conversando com um líder e falou assim, minha filha está doente, ela estava morrendo, ela não tinha morrido ainda.
E aqui é interessante porque Jesus vai mostrar a autoridade dele na enfermidade e ao mesmo tempo na morte. Só que quando ele está indo, né? E aí ele está indo para a casa de Jairo. Aí no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria hemorragia. É só gente sofrendo, né? Só gente com problema. E aí Jesus, então, ele está indo para resolver um problema, aparece outro. E aí, de novo, essa mulher, de novo, é outra situação. Tanto o demônio, o gadareno que era demoniado, quanto essa mulher, eles são cerimonialmente impuros. Eles não tinham como adorar, eles não conseguiam cultuar a Deus. Dentro da estrutura do mundo antigo, da religião na época de Jesus. Eles não poderiam cultuar, eles não poderiam adorar a Deus. Então, agora Jesus depara com uma mulher de 12 anos, irmão. Essa mulher, se não me engano, ela tem a mesma idade da filha de... Ela tem a mesma idade de sofrimento do que tem a idade de Jairo. Interessante isso, né? Então, exato. Quando a filha de Jairo nasceu, essa mulher começou a sofrer. 12 anos de sofrimento. 12 anos. E ela soube que Jesus ia passar ali. Irmão, todos nós, eu que vou fazer uma aplicação. Por que você veio aqui hoje? Você veio porque você sabia? Você nem sabia que eu ia pregar, se eu soubesse talvez nem viria, né? Mas por que você veio aqui hoje? Você veio por causa de Jesus, não foi? Foi Jesus que te conduziu. Foi o nome de Jesus. É porque você sabe o que ele pode fazer. É isso que nos move. Até uma pessoa que não é cristão ainda, não aceitou Jesus, ele veio porque ele quer ouvir Jesus. O centro é Jesus. Ele é o alvo. Tanto nós para adoração, todos aqueles que estão sofrendo. Nós nos aproximamos de Jesus porque entendemos que ele pode. Nós entendemos que ele pode entrar com a providência. Nós entendemos que ele pode suprir as nossas necessidades. Ele pode consolar. Então por isso que nós recorremos a Jesus. E o Evangelho está mostrando o drama humano nessas pessoas da narrativa bíblica. Nós vemos pessoas enfermas, doentes, endemoniadas, e Jesus está atuando, porque ele é o Deus conosco. Ele é o Emanuel. E às vezes a gente se esquece disso, né? A gente olha para o nosso sofrimento e a gente esquece que Deus está conosco. Mas eu fico aliviado porque os discípulos também se esqueciam também, né? O discípulo chegou um momento que também, né, faziam os negócios. Aí parece que é uma especialidade dos discípulos. Então, essa mulher, ela toca em Jesus. E ao tocar Jesus, diz assim, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Aqui aquela coisa que eu falava hoje de manhã, é interessante quando a gente entende ou lê o original do texto. Porque quando a gente lê assim, quem tocou em meu manto? Você pergunta assim, como Jesus não sabia quem tocou nele? Não, ele sabia. No grego, ele fala no pronome feminino. Ele sabia que tinha sido uma mulher, ele queria que ela se identificasse. Então, no grego, quando ele fala quem me tocou, ele sabia que tinha sido uma mulher que tinha tocado nele. Aí aqui é interessante, você vê a fé dessa mulher ao se aproximar. Por quê? Porque ela sabia que Jesus poderia curá-la. E ela falou, se eu tocar nele. E aqui é outra coisa da mentalidade judaica, é abstrato, se eu tocar nele. E aqui é interessante, Jesus, ele se compadece dos nossos sofrimentos. E essa mulher é curada. Aí a gente vê aqui o poder de Jesus sobre enfermidades. E aí, continuando, a gente anda mais um pouquinho. Jesus, então, agora... E é interessante essas coisas, né? Jesus, esses sinais que vão acontecendo. E aí, né? Quando Jesus está caminhando, aí ele está assim, Jesus ainda estava falando com a mulher, chegando o mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, para que continue incomodando o mestre. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Imagina, o Jairo, quando saiu da casa dele, a filha dele estava morrendo. Ela não tinha morrido, ela estava numa situação muito difícil. Então, Jesus, pela necessidade, né, ele foi parando. A mulher estava lá, tocou nele, ele teve que dar atenção.
Então chega ali e Jesus fortalece Jairo. É interessante isso no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, né? Tem um texto também, eu acho muito interessante, Mateus 17, né, quando os discípulos vão expulsar vão orar por um menino que ele tem uma doença, e acho que está endemoniado também. E os discípulos, né, o homem fala para Jesus que os discípulos dele não conseguiram, né? Jesus dá nos discípulos, né? Mas e aí Jesus, então, ele conversando com o homem, né? O menino está lá, o menino está endemoniado. Só que Jesus viu que, ele falou assim, ó, esse problema aqui, eu tenho dois problemas aqui. Eu tenho o problema do menino e eu tenho o problema do pai. Aí Jesus pergunta para o pai, você crê? Aí o pai fala assim, olha, me ajuda na minha incredulidade. Porque o homem estava passando com tanto sofrimento, o filho numa situação tão difícil. Tem momentos na vida, né, irmão, que você fala, você não vê a hora de acabar aquele dia mal. Você não vai acabar, porque parece que é angústia, o negócio não anda, o sofrimento não acaba. Então era a situação daquele homem sofria com o filho dele. E Jesus falou assim, tudo é possível que crê. Jesus então pega o menino, expulsa o demônio, pega o menino e entrega para o pai. Extraordinário isso aí, né? Jesus ele resolve dois problemas. Jesus resolve o problema da fé do pai e o problema do menino que era endemoniado. Essa é uma das coisas também que eu acho bonito no texto, na pessoa de Jesus. Jesus não é aquela pessoa que só cura, mas ele vai lá, ele encosta na pessoa, ele entende o sofrimento da pessoa. E então aqui em Jairo, né, então a mulher diz assim, e aí continuando, né, então Jesus deteve a multidão e não deixou ninguém acompanhasse, exceto Pedro e Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu e está apenas dormindo, né? E aí a multidão riu de Jesus, ele porém fez todos sair, levou o pai, a mãe da menina e os 3 filhos para o quarto onde ele estava deitado. E aí também essa pessoa falou assim, não está, morreu, ele está dormindo, né? A pessoa fala, como não morreu, né? Como não morreu? A Marta fez essa mesma coisa, a Marta e Maria fez a mesma coisa, né? A mesma situação. E aí a gente fala assim, mas por que não fala? É por causa do sofrimento, então. Do outro lado está aquele que tudo pode. Do outro lado está um ser humano caído, fraco, angustiado com sofrimento. Às vezes a gente fala assim, irmão, mas a gente é crente, crê em Jesus, mas deixa o negocinho dar uma balançadinha para ver como é que vai. É ou não é, irmão? Quando a balança lá. Quando Paulo diz que ele diz assim que a gente tem que, quando ele fala em Efésios capítulo 6, para revestir da armadura de Deus, e ele fala, porque o dia mal chega. O dia mal chega. E o dia mal chega para mim, que sou crente, filho de Deus, e chega também para você que não é filho de Deus. A diferença é que quem é filho de Deus, busca Deus, tem um consolo. Mas esse momento que é balançado o alicerce, o que você vai falar? Deus, por que eu estou passando por isso? Você quer conversar com Deus, com Jesus? Imagine uma situação, morreu. E Jesus chega para você, não, Jesus, ela não morreu não. Jesus falou assim, não, ela está dormindo. Fala assim, Jesus está meio esquisito, né, irmão? Jesus não consegue diferenciar uma pessoa morta da pessoa viva. Mas é que a pessoa que está falando é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus entra ali, aquela menina ressuscita e ele entrega para o pai dela. É interessante isso, essa perspectiva bíblica e como Jesus ele se relaciona conosco. E aí, já finalizando, eu quero voltar lá para Hebreus, no capítulo 2, e depois a gente vai dar um pulinho em Apocalipse, e eu quero já finalizar. Então a gente viu um Jesus que tem autoridade sobre demônios, enfermidades e morte. Esse é o Jesus do Novo Testamento e é o Jesus de hoje. Jesus não perdeu essa autoridade e eu vou dizer uma coisa para você que você sabe que não é novidade. Ele deu essa autoridade por nós. A igreja de Jesus é revestida dessa autoridade. No nome de Jesus a gente pode realizar todas essas coisas. Capítulo 2, versículo 14 a 18, que é essa relação, o Jesus que tem autoridade, que é todo poderoso, mas ao mesmo tempo ele é aquele que se compadece do sofrimento humano. O capítulo 2, do versículo 14 de Hebreus diz assim, visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruir o diabo que tinha o poder da morte.
Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove o pecado do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Você pode falar, Jesus não entende meu sofrimento. Ele entende porque ele sofreu. Ele entende exatamente o que você passou, o que está passando. Ah, Jesus não entende a minha tentação. Ele entende porque ele também foi tentado. Ele se compadece. E para finalizar, um texto que, lá em Apocalipse, eu gosto muito desse texto. Quando eu tenho tempo, dá para me ler com calma. Eu sempre leio ele correndo, né? Vou ler ele com calma. Capítulo 5. João está no céu. Eu gosto desse texto porque esse texto, toda vez que eu tenho uma dificuldade, eu olho para isso. Eu olho lá assim, eu sempre olho para o céu, né? E lá no céu tudo já acabou. E o Apocalipse, eu tenho falado, é um livro de conforto. Ele é um livro de consolo. Então toda vez que eu vejo as pessoas falando assim, o fim está próximo. Aí, meu Deus, eu gostaria que fosse mesmo, né? Que realmente o fim estivesse próximo. As coisas estão piorando. Que realmente fosse o final de todas as coisas. Que tudo que está acontecendo no mundo seria a manifestação do anticristo. Glória a Deus por isso. Porque eu saberia que teria pouco tempo para Jesus voltar. É ou não é? Então toda vez que eu vejo hoje as pessoas falando isso, eu alegro, eu realmente queria que fosse isso, mas eu sei que não é. Eu realmente, se a pessoa fala, é o fim do mundo, eu falo, glória a Deus, que se fosse o fim do mundo. Né, irmão? Carnê, esquece. Trabalhar amanhã, segunda-feira, só colocar os risquinhos assim, ó. Entendeu? Ir na consulta lá para ver aquele exame, se sabe ou não sabe. Fora. Entendeu? Procurar emprego. Fora. Aonde a gente vai estar? Lá no céu com Jesus. Então, quando eu vejo que as pessoas falam que Jesus está próximo, eu realmente queria que fosse a volta de Jesus, que Jesus estivesse muito próximo. Mas eu entendo que as pessoas estão falando. Então, João, ele está preso. A igreja também, em outro período muito difícil de sofrimento, de perseguição. O seu último líder está em Pátimo, exilado pelo Império Romano. Dominiciano prende ele lá. Dominiciano sabe que matar os líderes da igreja não dá resultado, porque as pessoas se convertem mais ainda. Então ele coloca João lá com a finalidade que João negue o Jesus Cristo. Então, no momento de fragilidade, vamos dizer assim, de João, velhinho, ele vai ter a maior das revelações de todos os tempos. No momento de maior fraqueza dele, que ele está sozinho, Jesus vai se manifestar para ele. Isso é uma coisa característica do Novo Testamento. Paulo também, quando está preso, ele diz assim, já na sua última prisão, ele disse, todos me abandonaram, porém o Senhor não me abandonou. O Senhor se mostrou para ele, apareceu para ele. No momento de maior sofrimento da nossa vida, Jesus sempre está conosco, irmão. Ele sempre está conosco. E ele está com João e ele vai mostrar o livro dos livros. Ele vai mostrar o final de todas as coisas. Às vezes eu venho conversando com amigos, né, irmãos, e ele fala assim, mas está difícil. Eu falo, vamos lá em Apocalipse lá. Vamos ver como é que é o final de todas as coisas. Eu falo assim, meu Deus é tão poderoso, mas ele é tão poderoso que ele já escreveu o final. Eu e você já sabemos o final da história, irmão. A pergunta é, você quer estar lá nesse final da história? O João diz assim, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quando ele vê tudo aquilo ali, o que é o coração dele? Maranata, hora vem, vem Jesus, vem Jesus. Eu estou preocupado com a besta, com as bestas, não estou preocupado com nada, eu estou preocupado com Jesus vir, irmão. E aí, então, João agora é levado para o céu. Eu acho muito legal, o anjo falou assim, olha, sobe para cá, eu vou te mostrar um negócio para você. Né? E aí João chega no céu lá. E uma das cenas maravilhosas, no capítulo 5, então na mão direita daquele que estava sentado no trono vi um livro, escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz, quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Imagina você, chega no céu, chega lá, né, João sabe, mas ninguém abre o livro.
E se não abre o livro, o negócio não anda. O que João faz? Comecei a chorar muito por não se encontrar ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Essa parte que eu acho bonita. Então, um dos 24 anciãos me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Olha como Jesus é reverenciado no céu. O leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o céu. Então essa é a forma que o céu vê Jesus. Aí João diz assim: então vi um cordeiro que parecia sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos no meio dos 24 anciãos. É bonito isso. Eu sei que é difícil entender simbologia. Quando você fala de cordeiro, por isso que é bonito, eu vejo as irmãs que dão aula, né? As irmãs que dão aula para as crianças, não é bonito falar do cordeirinho, da ovelha. Aí quando você fala para a criança, então, Jesus é o cordeirinho que foi morto. As crianças ficam todas tristes, né? O cordeirinho. Né? O cordeiro é uma coisa bonita. O cordeiro é uma coisa que está dentro do imaginário da pessoa. O cordeiro, quando a gente fala de cordeiro para a igreja, o que você lembra? Que Jesus foi morto pelos nossos pecados. Mas só que esse cordeiro que está lá no céu, mas não é aquele cordeiro que foi morto lá na cruz. É o Todo-Poderoso. Ele é digno. Imagina o ânimo de João, irmão, quando ele vê isso. Imagina quando João está lendo essa carta para as igrejas que estão sendo perseguidas. Olha, onde você esteve? Então, eu estive lá no céu, conversando com Jesus, e ele me disse que o negócio acabou. Checkmate, irmão. Entendeu? Vai descer, o Deus vai descer, vai morar conosco. Entendeu? A cidade vai descer. Todas as lágrimas vão acabar. Então, esse Jesus, é por isso que eu não tenho para onde ir, irmão. Para onde a gente vai? Para que lugar nós vai? Há sofrimento? E sofrimento vai ter, irmão. Infelizmente vai ter até a volta de Jesus. Mas se eu deixar esse Jesus e for para outro lugar, o que eu vou fazer? Eu vou sofrer sem Jesus? Eu vou sofrer sem Jesus? Você já viu que Jesus tem poder sobre o demônio? Você já viu que Jesus tem poder sobre a enfermidade? Você já viu que Jesus tem poder sobre a morte? Eu já mostrei que Jesus é aquele que já venceu e decretou a sua vitória. A pergunta é: para onde nós vamos, irmão? Sem Jesus? Para onde nós vamos sem Jesus? Quando Jesus endureceu o discurso, em João capítulo 6, se não me falha a memória, Jesus endurece, né? Ele diz que é o pão da vida. E o pessoal não gostou muito dessa conversa e abandonou Jesus. Jesus, então, olha para os 12. Aprendi uma coisa, não sei se onde eu li isso ou onde eu ouvi. Jesus, ele dificulta a entrada e facilita a saída. Ele dificulta a entrada, estreita, é o caminho que leva à vida eterna, mas Jesus facilita a saída. E ele olha para os 12, o Pedrão, aquele, né, que a gente conhece, uma bênção, né? Que é um acertava um, errava uma, mas é uma bênção. O Pedrão é uma bênção. Eu gosto do Pedrão. Ele fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Para onde nós vamos sem Jesus, irmão? Para onde nós caminhamos sem Jesus? Está doendo? Ele sabe. Está doendo? Ele pode curar. Está sofrendo? Ele pode consolar. Ele pode confortar. Ele está com enfermidade? Ele pode curar. E se estiver morto? Ele pode ressuscitar. Amém? Que nós possamos sair dessa noite crendo, confiando que o nosso Cristo é o Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.